Estamos iniciando hoje mais um episódio do Dentecast e hoje vamos falar sobre flúor. Então, bate-bola, jogo rápido. Primeira pergunta. O flúor tem sido o meio de prevenção mais frequentemente utilizado no controle da cárie, o que não impede a iniciação da doença, mas reduz sua progressão. Então, quais são as formas que podemos encontrar o flúor no mercado? Bem, podemos encontrar o flúor no mercado de várias formas. Temos bochechos, em forma de bochechos, dentifrícios, soluções, gel, mousses e vernizes. Então, a concentração desses produtos vai variar. Se você tem bochechos, você tem fluoreto de sódio a 0,2%, fluoreto de sódio a 0,05%. Nos dentifrícios, você vai encontrar a proporção de 1.000 a 1.500 ppm de flúor. Nas soluções, você encontra de 0,5% a 0,2%. O gel você tem o fluorfosfato acidulado, 1,23%, e o fluoreto de sódio a 2% neutro. Temos os mousses, como eu já falei antes, os vernizes na proporção de 5% de fluoreto de sódio com 22.600 ppm. O método mais utilizado são os dentifrícios. Certo. Então, como esse flúor age quando presente na cavidade bucal? Bem, a sua atuação é tópica, Ocorre diretamente na superfície dental, diminuindo a desmineralização e aumentando a remineralização. O flúor age reduzindo a solubilidade do esmalte. Temos dois processos para ficar bem explicado. O primeiro é sem a presença do flúor. Então, quando o açúcar na cavidade bucal é fermentado pelas bactérias cariogênicas presentes na boca, esse açúcar é convertido em ácidos. Esses ácidos, eles formam um pH crítico. Esse pH é em torno de 5,5. E é nesse pH que ocorre a dissolução dos minerais à base de apatita. O processo, quando o cálcio, fosfatos são perdidos pela estrutura em forma de hidroxapatita, chama-se o processo de desmineralização. O segundo processo, que eu chamei a segunda forma, é quando o flúor está presente na cavidade bucal. Esse primeiro processo, ele vai acontecer, porém, o processo descrito na primeira, quando está acontecendo, com a presença do flúor, irá ocorrer o processo conhecido como remineralização, onde o cálcio, fosfato e o flúor retornam à estrutura dental em forma de fluorapatita. Os dois processos são conhecidos como processo de Srey. Muito interessante isso. E os efeitos desse processo na prática, como é que funciona? Bem, esse processo ele vai ajudar na maturação do esmalte de dentes recém-erupcionados, aumento na resistência do esmalte, tem potencial para inibir a queda do pH e alcalinizar o meio, reduz o mecanismo de transporte de glicose, interfere na adesão inicial das bactérias cariogênicas, interfere na ação microbiana, porque o flúor em baixa concentração ele é bacterostático e em alta concentração ele é bactericida. Nossa, então essa é uma informação interessante que eu não tinha parado para pensar. Vamos lá. A absorção e a incorporação, como é que ocorre? A principal fonte é a água fluoretada, porém outras fontes também existem, como os alimentos, o sal de cozinha, Água fluoretada? É água fluoretada, eu falei, no caso, eu queria falar de outro jeito dos alimentos do mar, Os frutos do mar, Após ser ingerido, o flúor é absorvido no intestino de forma natural e passiva e aparece no plasma sanguíneo na proporção de 75% e nas células sanguíneas na proporção de 25%.
O tempo médio de vida do flúor no organismo é de 2 a 9 horas. A sua incorporação nas condições ideais só acontece com o uso sistêmico de forma constante e ininterrupta. Assim, quando paralisado o fornecimento desse flúor, não havendo mais flúor disponível na saliva e no fluido gengival, ocasionará o quê? A perda do efeito cariostático. E o depósito do flúor na fase pré e pós-eruptiva é muito importante, não é mesmo? Por quê? Bem, na fase pré-eruptiva, haverá grande quantidade de flúor sendo incorporada ao esmalte, deixando esse esmalte mais mineralizado. O flúor tem dificuldade de penetrar nas camadas mais profundas do esmalte e é encontrado na superfície, 30 a 50 micras. E é importante salientar que a espessura do esmalte é aproximadamente 1000 micras. A quantidade de flúor incorporada no esmalte vai depender de sua concentração nos tecidos e fluidos que envolvem o dente, dependendo também do tempo decorrido entre a mineralização e a erupção. Bem, na fase pós-eruptiva, mesmo depois que o dente já está mineralizado, ainda ocorre a aquisição de minerais nessa fase. Essa fase ela é muito importante na presença do flúor, principalmente nas áreas menos mineralizadas, nas quais pode ocorrer ter estruturas opacas, pontos esbranquiçados, porosidades, defeitos no esmalte. Na presença do flúor, essas reparações irão ocorrer de forma mais eficaz, melhorando o esmalte superficial. Então, sabemos que, assim, sobre o flúor no esmalte, mas, apesar de tudo, a gente não falou ainda sobre a dentina e o cemento. Poderia falar um pouco mais sobre essa parte? Bem, agora a gente ficou sabendo como é que é o flúor, ou como está o flúor no esmalte, né? Mas no cemento e na dentina. A dentina e o cemento, ele tem mais flúor que no esmalte, porque essas estruturas são mais porosas e apresentam um metabolismo bem ativo. Muito legal. Então, para fechar aqui, o flúor na saliva e no leite materno também interfere na formação dos dentes? Fala um pouquinho mais. Bem, a quantidade de flúor na saliva ela é muito baixa, né? Está em 0,01 a 0,05 ppm. Mas, mesmo nessas concentrações, ele consegue atuar na qualidade do esmalte, na maturação pós-eruptiva, na remineralização do esmalte, nas fases de desmineralização e na diminuição da atividade cariogênica. Mas, em relação ao leite materno, essa concentração elas variam de 0,2 a 0,5 ppm e o seu aproveitamento não é muito significativo, não. A concentração de flúor no leite materno ela vai depender muito da concentração de flúor na água de abastecimento. Então, a excreção do flúor, você já falou, são por forma da urina, fezes, suor, saliva. Você disse que vai ficar no organismo por até 24 horas, né? Então, a quantidade excretada é diretamente proporcional à ingestão, porém, existem alguns casos que isso não pode acontecer, ou não? É verdade. Existe a excreção, né, do flúor na urina, nas fezes, no suor. Suor e saliva têm menos excreção possível. Podem ter variações nessa excreção. Por exemplo, se for a primeira vez de ingestão do flúor, as gestantes entre o 5º e o 8º mês, elas retêm mais flúor. Os indivíduos mais jovens, eles consomem mais flúor durante o seu desenvolvimento e etc. Um assunto bem legal é a intoxicação com flúor. Podemos conversar sobre isso também? Podemos. Que tal no próximo vídeo? Até a próxima!